Vamos falar do Clássico Carioca, para começar aqui o nosso papo sobre os jogos de ontem. Gostei dessa brincadeira que o Globo fez aí com letra de música, né? Um para lá, um para cá, porque fala também da alternância, né? De momentos dos dois times. O dia diz que teve emoção e foi tudo igual na Colina, 1-1. E no meia hora, vaga será decidida no Newton Santos. Realmente ficou para o jogo de volta, mas a torcida do Vasco outra vez compareceu a São Januário, né? 20 mil. Se tem alguém que não dá pra gente apontar como um problema... Não, pelo contrário. Né? O Vasco foi solução muitas das vezes. Muitas das vezes salvou o Vasco, de fato, carregou o time nas costas. Fez essa festa aí. No Newton Santos vamos ter algo, né, muito parecido, porque a torcida do Botafogo também tem feito assim, um pré-jogo, né, com muitos mosaicos e fogos e tal. Então... Isso tudo aí fez o David, né, falar de território hostil, né? Hostil. Que é como é conhecido São Januário, né? Ele falou. Mas um território hostil ontem dentro daquela hostilidade permitida no futebol. Claro. De incomodar de forma assim. De ser o caldeirão. Isso aí. Nada assim, nada de... Porque às vezes se um treinador está reclamando de território hostil, pode ser algo que tenha ido além. Não. É chamado pelos torcedores do Vasco como território hostil. Então, mas ele não... Não. O David não quis levar ao pé da letra. A dificuldade que ia jogar e tal, com a pressão da torcida. De certa forma, enaltecendo a torcida. Sim, enaltecendo, né? Aliás, mais uma lição para o técnico do Botafogo, né? Está começando no futebol brasileiro, já encarou a altitude, agora, né? Bem-vindo. Agora bem-vindo ao caldeirão Bem-vindo ao futebol sul-americano. Mas quem deu as boas-vindas ao jogo, digamos assim, foi o Botafogo. Os primeiros 15 minutos foram do Botafogo, né? Antes desse gol do Arthur Cabral, o cruzamento belíssimo do Alex Telles, mas que com muito espaço para poder cruzar, já tinha tido uma jogada praticamente idêntica, onde o Vasco, mais uma vez, teve muita dificuldade na bola aérea, né? Algo que vem sendo muito repetido no sistema defensivo do Vasco. Mas a questão é que o Vasco, depois que sofre o gol, o Vasco melhora no jogo, consegue chegar ao gol de empate, coisa de 8 minutos depois, com 16, 17 minutos, né, nessa bola cruzada pelo Nuno. Tem um desvio no meio do caminho do Marlon Freitas ali, que acaba tirando o John da jogada, e estava muito ligado no lance o Jair, que ontem fez uma boa partida. Pareceu que o John saiu preocupado com o Verratti, que é o cara da bola aérea do Vasco. E aí, no meio do caminho, teve desvio do Marlon, que matou ele completamente, mas não era uma finalização fácil para o Jair, que ontem fez uma boa partida, e eu acho que tem muito a ver também com a presença do Cauã Barros. A gente vai falar mais adiante, mas o jogador que o Vasco foi buscar, estava sendo destaque no América, jogador que estava emprestado pelo Vasco, e ontem entrou no time, já tinha entrado no jogo anterior, e ontem entrou como titular, e acho que foi importantíssimo para que o sistema defensivo do Vasco se sustentasse de maneira melhor do que vinha acontecendo nos últimos jogos. E a partir daí, depois do gol de empate, o Vasco passa a ter, de fato, um domínio do jogo. E aí, como o Aiello disse no primeiro bloco, está muito ligado ao que foi a estratégia do Ancelotti de entrar com 2 centroavantes, né? E esse daí é logo no início do segundo tempo. A gente vai discutir mais à frente a polêmica do pênalti, da bola na mão do Marlon Freitas, mas aí já era um momento de uma pressão absurda do Vasco. A gente vai ver que o John faz essa defesaça na finalização do Coutinho, a bola meio que bate nele, depois na sobra o Ryan finaliza, a bola bate no travessão e depois tem a bola na mão do Marlon Freitas. Porque o que acontece? A opção do Ancelotti por utilizar 2 centroavantes, na minha visão, faria muito sentido se o Botafogo tivesse 65%, 70% de posse de bola, porque aí você teria um volume de jogo muito grande, onde você ocuparia o campo de ataque o tempo todo, e aí sim, você teria volume que fizesse com que você tivesse 2 jogadores de área, porque não são exatamente 2 jogadores de muita mobilidade, são 2 camisas 9 mesmo. Só que acontece que foi exatamente o contrário, porque quem terminou com 60% de posse de bola no primeiro tempo foi exatamente o Vasco. Então, a gente vai ver aí até como é que terminou, né? Terminou com 55% de posse. Na média, né? Acabou sendo na média. Mas houve um momento do jogo... Mas o primeiro tempo o Vasco termina com 60% de posse de bola. A gente vê o número de finalizações maior do Vasco também, o dobro de finalizações na direção do gol. Então, como o Vasco teve muito mais posse de bola, o que aconteceu foi... Ficou um espaço muito grande no meio-campo do Botafogo, entre as linhas de marcação, onde, com o Cauã Barros, recuava entre os 2 zagueiros para poder fazer essa saída de bola. O Jair, que é um jogador também que é muito bom na questão do controle, no passe vertical, e o Coutinho, que estava com muito espaço para poder jogar, o Vasco passou a ter o domínio do jogo, o Botafogo com dificuldade na saída de bola. Inclusive, o Ancelotti até falou com relação a isso na própria coletiva, que um dos aspectos dele ter escolhido os 2 centroavantes, além dessa bola aérea, que ele já tinha percebido que era uma dificuldade do Vasco, era porque ele tinha enxergado uma dificuldade do Botafogo nos últimos jogos de conseguir iniciar essa construção lá de trás. Então, ele percebendo que tendo 2 jogadores mais altos lá na frente, ele teria uma superioridade na bola aérea,
ele resolveu arriscar um pouco mais nessa bola longa. Só que essa bola longa acabou ficando excessiva, o Botafogo não tinha o jogo por baixo, não tinha saída de bola e não conseguia fazer uma marcação no meio campo. Isso só vai melhorar a partir do segundo tempo, com 15, 16 minutos, que ele entra com o Savarino e o jogo muda completamente de cenário. Porque aí, assim, o Botafogo passa a ter um organizador, um jogador com capacidade de botar a bola no chão, reter um pouco mais essa posse de bola, distribuir o jogo, fazer com que o time não fique só naquele sufoco, de quebrar a bola para frente, buscando as duas torres gêmeas lá na frente, tentando sair um pouco mais de sufoco. E aí o Botafogo equilibrou completamente o jogo e a partir dali a vitória poderia ter saído para qualquer um dos lados. O Botafogo teve chance, o Vasco teve chance também, mas acabou terminando em igualdade. A provocação que eu faço, assim, eu vi o mesmo jogo que o Pedro viu, inclusive, né, na abertura aqui do programa eu falei sobre isso. A provocação assim, que eu faço é o seguinte, assim, o porquê da demora de você rearrumar o time, de você deixar o time mais arrumado. Porque o Vasco sofre um gol, o Botafogo faz 1-0, numa bola levantada na área, assim, até muito longe até do gol, mas foi uma cabeçada muito boa realmente do Arthur Cabral. Inclusive bola quica, né? Então assim, acaba deixando o Léo Jardim muito, muito desconfortável. Perfeito. Só que é o seguinte, mesmo depois do gol do Botafogo, o Vasco já tinha um predomínio do jogo, já dominava o jogo. E onde é que o Vasco dominava o jogo? No setor de meio campo. Porque eu acho que a formação da equipe alvinegra, com 4 jogadores, basicamente formando o ataque, o Arthur pelo lado direito, o Montoro pelo lado esquerdo, e os 2 atacantes, os 2 jogadores de área, o Arthur Cabral e também o Cris, de certa maneira, isso deixou o meio-campo do Botafogo despovoado. Ou seja, o Vasco começou a ganhar o jogo no meio-campo. O Botafogo não conseguia sair jogando, não conseguia fazer essa bola chegar no ataque. Quando conseguia, essa bola batia e voltava. E rapidamente o Vasco recuperava essa bola, iniciava a construção de jogada. E aí o Vasco começou, de certa maneira, a criar algumas oportunidades. Empata o jogo nesse lance do Jair. De fato, né, a bola aérea do Vasco é muito perigosa. Então acho que o John estava realmente mais ligado, mais atento e preocupado com o Verratti. Mas o desvio do Marlon Freitas acaba tirando o goleiro do Botafogo da jogada. E a bola chega, né, pro Jair fazer esse gol, né, tocar na bola e empatar o jogo. E mesmo depois desse gol, o Vasco chegou a ter outras oportunidades. Teve uma com o Felipe Coutinho, que passa à esquerda, um chute de fora da área. Teve uma do Ryan, uma boa defesa do John. E aí o que eu pensei? Bom, eu acho que agora o Botafogo volta diferente. Né? Tem que voltar diferente para o segundo tempo. Eu entendo, né, aquela coisa de não mexer no time no primeiro tempo, né, para de repente você esperar um intervalo. Só que aí vem o segundo tempo e o Botafogo sem uma alteração. É que tem mudança que é de comportamento e tem mudança que é tática. Exatamente. A mudança que o Botafogo precisava fazer... Não era mudança de atitude, ou seja, o tipo assim, o time está jogando taticamente arrumado, mas está faltando um pouco mais de atitude. Vou aguardar 15 minutos aqui para ver se o papo do vestiário funcionou. Nós vamos falar desse lance aí, né? Pelo que não foi marcado. Mas ele também entra no conceito da blitz vascaína, né? Claro. Sem dúvida. Só nesse lance aí, foram 3 oportunidades. Uma defesa, defesa do John, travessão no susto do John. Bola no travessão. Travessão e a sequência, só nesse mesmo lance. Tá? E a reclamação de pênalti que vai ter depois. Então assim, eu acho que aí, realmente, quando o Savarino entra no jogo, aí o Botafogo fica o quê? Equilibrado dentro de campo. O meio-campo do Botafogo passa a ser o meio-campo mais povoado, o Savarino começa a arrumar o time, e aí o jogo fica igual. O Diniz começa a mexer também no Vasco, mas essas mexidas não foram suficientes para manter o Vasco superior ao Botafogo, como aconteceu em boa parte do primeiro tempo e até os 15 minutos do segundo tempo. Por isso que eu disse que o resultado final, o resultado de empate, acabou sendo melhor para o Botafogo, mesmo assim, o jogo sendo em São Januário, foi melhor para o Botafogo, agora principalmente pelo que foi o desenho da partida, de como a partida se desenvolveu. Essa daí é a jogada que eu falei do Arthur Cabral. Esse lance aconteceu, assim, minutos antes do lance do gol. É exatamente o lance de perigo maior. Meio que apontando o caminho, né? Isso. E aí, agora o lance do gol. Assim, o cruzamento do Alex Telles também é espetacular. Arco, né? Ele pega na bola, assim, E de muito longe. Sim. De muito longe, a cabeçada o gol todo, plasticamente, é muito bonito, né? Não, se essa bola vai direto sem o kick, provavelmente o Léo Jardim faria a defesa, porque ela perderia força pela altura, pela distância do gol. Mas quando ela bate no chão, ela justamente tira o goleiro do Vasco, né? E do lado do Botafogo, além do resultado, que eu concordo com a Aiello, o torcedor do Botafogo é de ser comemorado, porque o Vasco, na minha visão, foi superior. Eu acho que a boa partida do Savarino, a partir do momento que ele entrou, também é uma excelente notícia. Também acho. Porque é um jogador que se cobra bastante também desde o ano passado, que, na minha opinião, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado. Para mim, foi o Savarino. Se o Luiz Henrique foi o craque da Libertadores, para mim, o Savarino foi o craque do Campeonato Brasileiro, mas que nessa temporada está muito abaixo. Então, e acabou que durante a semana foi ligado durante uma possível transferência, a saída dele do Botafogo. Ele optou por ficar,
Então, assim, eu acho que depois que ele anuncia que ele quer ficar no Botafogo e num clássico... com mais intensidade, é isso que eu ia falar Pedro. agora. Que ele anuncia que quer ficar. Isso. E logo num clássico, na sequência, ele entra e dá resposta aqui dentro do campo. Exatamente. Eu acho que é muito Exatamente. animador pro torcedor do Botafogo também. Eu acho que ele vinha jogando com uma frieza, sabe? Assim, parecia que não estava sentindo que havia uma necessidade de, pelo menos, ele se entregar um pouco mais, ele demonstrar um pouco mais de empenho, um pouco mais de intensidade no jogo, né? Ele estava muito frio nos jogos. E ontem não. Ontem eu vi um jogador, inclusive, dividindo bola, né? dividindo jogada com os jogadores de meio campo do Vasco. Eu vi um Savarino mais vibrante ontem, muito parecido com o Savarino de 24. Eu acho que o Ancelotti falou isso na coletiva também. A coletiva dele ontem foi muito boa, até inclusive com relação a explicar exatamente... Obviamente não deu certo, mas assim, de explicar o que ele pensou para o jogo e o que não funcionou. Assim, muito com relação ao fato do Botafogo hoje não... Você olhar para o Botafogo, diferentemente do que era o Botafogo no ano passado, ou até o Botafogo de 2023, daquele primeiro turno espetacular do Campeonato Brasileiro, você olha para o Botafogo e você não enxerga um DNA do Botafogo. O tal do Botafogo Way. Assim, você tem um modelo que você quer seguir. Você tem uma ideia que você quer seguir. De ser um time ofensivo, de ser um time agressivo, um time que propõe o tempo todo. Mas esse time isso ainda não está automático. Ainda não tem aquela dinâmica automatizada nos jogadores. E aí eu acho que vai muito dessa questão do que foi o planejamento do Botafogo, dessa saída e chegada de jogadores o tempo todo. De a cada 6, 8 meses o Botafogo está tendo que reformular o elenco. E ele falou com relação a isso. São jogadores que chegaram agora, que estão começando a se conhecer. Então você vai pegar, por exemplo, o Montoro. O Montoro deve ter, acho que, sei lá, não tem 15 jogos, deve ter 15 jogos pelo Botafogo, contando com o Mundial de Clubes. Cara, é um recorte pequeno. É um recorte muito pequeno. Só que está dentro do que foi o planejamento do Botafogo para a temporada. Nós vamos começar a rodar trechos das entrevistas coletivas, mas primeiro com a reclamação de pênalti. E sobrou para vocês da imprensa, tá? Por quê? Olha aí. Apitou ontem, não? Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Muito parecido o lance. Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá para... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro, né? Isso que irrita muito. Assim como da cera, a gente vai jogar agora, o Hugo Souza fez cera, o Everson fez cera. O único jogador que foi expulso na história, igual o comentarista da Globo falou, que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora, porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas daquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então essa falta de critério que tem, que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. O do Piton ainda foi um cruzamento, hoje foi um chute, né, na direção do gol. O autor da frase é o Paulo César Oliveira, nosso comentarista de arbitragem, né? Que ontem também achou que não foi pênalti. Então, ele não está alinhado ao Fernando Diniz em nenhuma das duas reclamações. Diniz reclama de falta de critério. E, na verdade, né, essa modificação na interpretação da regra do pênalti, a regra do pênalti, quando surge, dá ao juiz, né, a autoridade para interpretar se houve ou não houve intenção. Antes só se falava em intenção. O toque foi proposital ou não foi. Aí a coisa foi se sofisticando e hoje em dia tem o que eu chamo de um checklist do pênalti, né? Tem várias... E a tentativa da FIFA com isso foi transformar algo subjetivo em objetivo, né? Olha o lance citado pelo Diniz na coletiva do Piton. Isso. Né? E aí, o que acaba acontecendo, e essa comparação vai nos ajudar nisso, é que, na verdade, essa lista de critérios supostamente objetivos da FIFA não conseguiu tirar a subjetividade da marcação, né? O gesto do Piton é um pouco mais amplo? Pode ser, mas ele está tentando recolher o braço. Exato. Então, assim, não adianta você dizer assim, posição antinatural, ação de defesa, não sei o quê, como se essas coisas fossem assim, sim ou não. Elas também não vão ser, né? Elas só vão acrescentar uma falsa sofisticação ao que sempre existiu, a interpretação de um lance. E o critério está atrelado a isso. Assim, o critério está atrelado a isso. Agora, o que eu acho assim, independentemente, porque a gente vai aqui polemizar, porque tem gente que acha que foi pênalti, tem gente que acha que não foi pênalti. Agora, o Daronco achou que nem bateu na mão, É né? isso que eu queria dizer. Ele com a mão na costela. É isso que eu queria dizer. Eu acho que para mim algo que pouca gente discutiu é o seguinte. O árbitro de campo, o Daronco, diz, ele está a 3 metros do lance, tá?
Olha lá, ele tá na imagem do lance. Ele tá na imagem do lance. Então, ele identifica que a bola bateu na costela. O gestual dele é que a bola bate na costela. Mas aí também não dá para entender o seguinte, bateu na costela antes, e aí como se fosse bater na perna, e aí tira... Não sei, mas ele diz que bate na costela. Ou só bateu na costela? Porque a última imagem que a gente mostrou dá a impressão até de que bate no braço antes. Então, isso que eu ia falar assim, só na costela não bateu com certeza, porque o braço do Marlon Freitas chega a dar uma chicoteada e não bateu na costela e depois no braço. Eu acho, né? Não, eu não acho. É a sensação que o último ângulo me passa também. Eu acho que ela pode ter batido na costela junto com o braço. Ou seja, no encaixe. Agora, isso aí, ok. Agora, a decisão de não marcar o pênalti, então, é isso que eu queria discutir. A decisão de não marcar o pênalti, então, foi porque, na opinião e na visão do Daronco e também do árbitro de vídeo, que a bola, em momento algum, bateu no braço. Só bateu na costela. Gente, não foi isso que a imagem mostrou. Não foi isso que a imagem mostrou. Então, assim, não se discute um pênalti porque a bola bateu única e exclusivamente, na visão da arbitragem, na visão do árbitro, só na costela. A bola não bateu só na costela. A FIFA ficou no meio do caminho entre a regra da minha pelada, que deve ser a de vocês também, né? A pelada bateu na mão. Porque aí evita a discussão. Bateu ou não bateu? Bateu, então... Tá. Teve intenção ou não teve intenção, né? Na pelada não tem isso. Bateu na mão, é pênalti. Sim. Ok. Aí você aceita, todo mundo aceita que dói menos, né? Então todo mundo aceita, tá valendo. Na regra original do futebol, só seria bom se o jogador tivesse intenção de tocar na bola. Sim. E aí a gente vai, né? Se a gente for fazer essa análise pelo critério lá de trás, o Marlon Freitas teve intenção de tocar nessa bola? Não, mas a regra mudou. Nem o Piton Mas a teve regra naquela. mudou. Porque, por exemplo, você agora abre o espaço. Isso. Você abre o teu espaço de ação. Abre o teu espaço de ação. Porque aí você estaria ampliando o espaço para evitar que a bola passasse por você. Eu faço muito coro ao Diniz nesse sentido com relação à questão do que é o critério. Porque quando você vê um lance como o lance do Piton e você vê um lance como o lance do jogo de ontem, que para mim são dois lances idênticos. Um tem uma marcação e outra tem uma marcação completamente diferente. Assim, a sensação que passa é que você tem o mesmo esporte no mesmo campeonato, sendo apitado com duas regras diferentes. Claro. E é isso que, assim, Mas, na verdade, é o que mais incomoda o torcedor e é o que mais indigna o torcedor e incomoda a gente. O futebol sempre teve uma regra interpretativa. Sim. Né? Tanto que no futebol a gente usa a expressão juiz, mas a expressão correta, tecnicamente, é árbitro. É a pessoa que vai, né, arbitrar posições diferentes. Você acha que foi pênalti, ele acha que não foi, e você fica ali no meio, né, como se fosse um conciliador, né, aplicando a regra com a sua sabedoria. Aí você vai dizer assim, os jogadores passaram ao longo do tempo a abrir os braços, sabendo que com isso estariam levando alguma vantagem. Aumentando a área de espaço. Isso significa intenção. Mas aí você começa a querer botar isso tudo numa lista de coisas, como eu já disse, supostamente objetivas, que vão continuar sendo interpretadas subjetivamente, né? Então hoje, a FIFA promete uma coisa que os árbitros não conseguem entregar. Não, mas assim, e quando o Diniz cobra, ele está no papel dele, ele está dizendo, olha, já teve um lance contra um jogador meu, que me pareceu igual, se pegar, a gente mostrou aqui as imagens, elas realmente são parecidas. Aí quando a gente mostra o Daronco fazendo assim, entra mais um item do checklist. Isso. Mas se bate em outra parte do corpo, aí tira... Mas isso até tem na regra. Que tipo assim, por exemplo, se a bola bate... Na regra não. Nas reinterpretações da regra. Que sim, na se forma a bola como ela é bate, aplicada hoje. Se a bola bate numa parte do corpo e depois bate no braço, que não esteja, obviamente, o cara com um braço desse tamanho dentro da área, sim. Não é pênalti. Mas nem isso a gente conseguiu ver. Não vê não. Assim, nem isso a gente conseguiu saber. Assim, para mim foi pênalti. Mas o que mais me incomoda não é a não marcação do pênalti ontem. É a não marcação do pênalti ontem e a marcação do pênalti do Piton. Porque assim, isso eu acho que é possível. E amanhã vai ter outro que vão marcar. Mas isso eu acho que é possível haver um critério em cima de lances desse tipo, em lances parecidos, de sentar, gente, ó, aqui, esse tipo de lance é para ser marcado pênalti, ou esse tipo de lance não é para ser marcado pênalti. Assim, a gente está vendo aqui que são dois lances que são idênticos. Então, assim, os árbitros, durante a semana, eles assistem os jogos, eles veem os lances, eles sabem quais foram os lances capitais, eles sabem quais são os lances polêmicos. Então, assim, esse tipo de coisa, eu acho que é possível, sim, ser criado um critério. Você acha que a altura da mão
Só para provocar, você acha que a altura da mão... Eu também achei que foi pênalti, tá? Antes da gente discutir aqui, né? Antes da gente divergir. Mas a altura da mão do Marlon Freitas é a mesma altura da mão do Piton? Não, o que eu acho é o seguinte... Porque aí eu acho que tem uma mudança de critério. Não, então, mas o que eu acho é o seguinte, o lateral hoje, aí a gente pode discutir o que é ação natural ou não é ação natural. Mas o lateral hoje, quando vai cortar o tipo de cruzamento como o Piton está fazendo, é de praxe hoje o lateral botar o braço para baixo ou botar a mão para trás. Sim. Porque ele sabe que a partir do momento que ele estiver com o braço para cima ou o braço encolhendo o braço como o Piton estava, ele vai correr esse risco. Para mim, o Marlon foi a mesma coisa. A ação do Marlon de ir na bola é uma ação de bloquear a bola. Obviamente, ele não queria bloquear a bola com o braço. Mas quando ele vai tentar bloquear a bola daquele jeito, com o braço, da maneira onde ele põe, ele sabe que ele está correndo o risco da bola tocar no braço dele e o pênalti ser marcado. Isso via o que é a regra hoje. Sim. A gente pode discutir que a regra é confusa, que a regra presta ou que a regra não presta. Mas, assim, é o que a gente tem visto como determinação para a marcação de pênalti. E essa determinação, gente, em relação a você subir, né, disputar uma bola no alto, gente, é uma regra que vai completamente contra a biomecânica do corpo. Porque assim, não existe isso, porque é uma questão de impulsão. O corpo humano, ele precisa do uso dos braços para poder se equilibrar e para poder fazer o quê? Fazer a impulsão. Então assim, é uma regra que vai totalmente, que fere o movimento do corpo humano, o movimento natural do corpo humano. Aí, Elo, no nosso tempo, tá? Pedrão é mais jovem. Sim. O que a FIFA fazia com os árbitros? Para decidir se foi pênalti ou se não foi pênalti. Se vira aí. Quem vai ser chamado de ladrão, safado, sem vergonha é você. Sim. Você decide. Sim. A minha regra diz o seguinte, é por querer ou sem querer. Intencional ou não intencional. Você avalia, você interpreta e depois você segura a onda, tá? Aí o que a FIFA quer fazer agora? Não. Nós vamos tirar essa responsabilidade de você. E vamos fazer uma cartilha. Deixa com a gente, porque tem aqui o checklist do pênalti. Isso. Funcionou? Não funcionou. Não funcionou. A discussão que a gente está tendo não aqui funcionou. Não simplificou o pênalti. Não funcionou, continua ainda gerando interpretação. Quando o Daronco bota essa mão na costela, ele está fazendo o símbolo de uma das complicações que a FIFA acrescentou a essa regra. Sim. Ah, porque bate antes, porque a mão é ação de defesa, é ampliação do corpo, é não sei o quê. Enfim, não funcionou, não deu certo. E outra coisa, não é nem questão de bater na parte próxima, né, do cotovelo, não. Bate no antebraço. Então assim, não tem toque na costela, gente. Então não tem, assim, eu gostaria muito de ouvir se vá, claro que, enfim, não vai rolar, né? Mas eu queria entender até agora o que foi marcado no lance. Qual foi a decisão final? A decisão não foi pênalti, porque o árbitro de campo e o árbitro de vídeo, gente, o árbitro de vídeo é impossível achar que bateu só na costela. Desculpa, as imagens estão aí. Tem imagem que não é conclusiva, a imagem lateral, mas a imagem de frente, a imagem frontal, é muito explícita de que a bola bate na mão do jogador. Tudo bem, o árbitro de vídeo, o árbitro de campo, o Daronco, ele ali na hora, um lance muito rápido, por mais que ele estivesse dentro do quadro do lance, né? Dentro do quadro, ele está a 3 metros do lance, mas é um lance rápido e aí, às vezes, né, o olho humano pode trair. Perfeito. Agora, o árbitro de vídeo com imagem da direita, imagem da esquerda, imagem do alto, imagem de frente, imagem de trás, ele ter concordado com o Daronco, essa é a minha dúvida. Será que ele acha realmente que não bateu e acabou prevalecendo a decisão do Daronco? E aí por isso que ele não chamou o Daronco? Para mim isso é muito sério. Acabei de lembrar, rodada agora do final de semana, Fortaleza e Mirassol, jogo no Castelão, teve um lance idêntico também de um pênalti que não foi marcado. Foi muito parecido. Mas é que tá, gente. É idêntico para nós, mas não é idêntico para o checklist da FIFA. Esse é que é o problema. Então, é idêntico porque eu digo assim, a dinâmica do lance, ela é idêntica ao do lance do Piton, a desse lance. E o do jogo do Fortaleza e Mirassol não foi marcado, o de ontem não foi marcado e o do Piton foi pênalti. Porque quando você vai avaliar lá, né, as recomendações da FIFA, tem algumas coisas que não são do senso comum, né? Estão afastando a arbitragem do senso comum de quem vê o jogo. Arbitrar o jogo está ficando uma coisa muito complexa. Tá? É mais ou menos o que está acontecendo com o futebol na parte tática. É tão complicado que a gente, às vezes, fica com medo até de emitir opinião. Fala assim, não, porque esse negócio aí é complexo demais. Quem sou eu para me meter com isso? E o futebol ficou popular justamente porque a gente se mete em tudo. Né? Então, esse dilema do futebol moderno aí também na arbitragem. E vamos para o jogo, então. Agora com os trechos das entrevistas coletivas sobre o desempenho do Vasco com o Fernando Diniz, do Botafogo com o David Ancelotti. E se eu fosse fazer uma coisa totalmente diferente do Corinthians? O gol do Corinthians, a gente teve 4 falhas
coletivas e individuais para o gol sair. Hoje teve muito mérito. Se eu fosse fazer um ajuste, hoje eu falei que o Ryan teria que descer ali com o Alex Telles naquele momento para evitar o cruzamento. Ficou longe para o Paulo Henrique chegar para tirar o cruzamento. Mas é o detalhe do detalhe. Então acho que teve muito mérito do Botafogo e a gente não sofreu com a dupla de centroavantes. Eu acho que a gente soube marcar bem, a gente soube retornar rápido para apanhar as segundas bolas e foi muito competitivo o time. Eu acredito também no sistema defensivo, a marcação e sistema defensivo, o time todo, talvez tenha sido a melhor partida do Vasco. Jogo bonito, mas aqui é ambiente, território hostil no vestiário. Então, foi território hostil, jogo que a gente pode sentir que é jogo muito importante pelas duas equipes, com muitas faltas. Então, é resultado que mantém todo em equilíbrio. É jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória e os detalhes vão decidir seguramente essa eliminatória, mas chegamos à nossa casa com a nossa torcida com o resultado que é 50% ainda. O Botafogo vai decidir em casa. Duvido jogar no dia 11 com a mesma formação que ele jogou ontem. Formação? Duvido. Duvido. Eu acho que tirou lição de algo que não deu certo. Quer dizer, não é só postura. Não. Postura é uma coisa, foi o que o Pedro falou aqui. Uma coisa é intensidade, uma coisa é chamar o time, é mexer com os brilhos dos jogadores. Outra coisa é a arrumação tática da equipe. Mas eu acho que ontem o Botafogo estava desarrumado taticamente porque pensou uma coisa e o jogo ofereceu outra. E aí ele demorou para poder fazer essa rearrumação. Então eu acho que pro jogo do dia 11, o jogo de volta, eu tenho assim, não é uma certeza, né? Mas eu tenho uma percepção, né, de que ele não começa o jogo com essa formação. Assim, o melhor Botafogo possível hoje é o Botafogo do segundo tempo, mas que assim, muda a entrada do Savarino no lugar do Cris, jogando ali como esse meia. Construtor. E aí a gente pode discutir. Em vez de ter dois centroavantes alinhados, você tem o Savarino. Não é somente dois jogadores, não. São dois jogadores, ok, de área, e dois jogadores de lado de campo, gente. O Arthur pelo lado direito e o Motor pelo lado esquerdo. O meio-campo do Botafogo ficou vazio, despovoado. E aí lá na frente eu acho que a discussão que vai ser, e aí a disputa de posição, é o Arthur Cabral com o Cris Ramos, que a gente viu aí ontem nesse choque. Tá fora da próxima rodada do Brasileiro, né? Porque ele sai pelo protocolo de concussão. Aí são 5 dias afastados. Mas aí você vai ter, com relação ao jogo de volta, você ainda tem uma data FIFA no meio do caminho, então assim... É só dia 11, né? Não preocupa, não preocupa nesse sentido, mas eu acho que vai ser, de fato, a briga por posição do Cris Ramos com o Arthur Cabral. Mas eu acho que os dois podem até jogar juntos de maneira circunstancial, numa necessidade de jogo, mas eu acho que o melhor funcionamento... Como aconteceu lá em Caxias. Isso, mas agora, o melhor funcionamento da equipe do Botafogo, eu acho, como time titular, é de fato com o Savarino e um centroavante. Me ajuda aqui, se eu estiver equivocado, né, na linha de raciocínio. Escolher um ou outro, ok? Só que não vai ter mais jogo para isso. Por quê? Porque o Cris não pode jogar na rodada do fim de semana. Isso. O Cabral titular. Nesse fim de semana ainda tem Brasileirão. Então, aí o campeonato para. Isso. O campeonato volta. O futebol brasileiro volta quando? No dia seguinte, porque dia 10 tem jogo. Já volta no jogo da volta. Então a decisão não vai ser no campo. Com Copa do Brasil, né? A decisão não vai ser no campo. Vai ter dia 10... Brasileirão só dia 13. Isso, vai ter Copa do Brasil. Vai ser Copa do Brasil dia 11. Sim. Vai ser mas já vai ter jogo dia 10, parece, na Copa do Brasil. Mas esse jogo do Botafogo com o Vasco dia 11. Mas assim, basicamente vai ser observação em treino. Isso. O Arthur Cabral fez gol, mas no jogo passado o Cris Ramos fez 2. Fez 2. Isso. Teoricamente, o Cris Ramos tem que ficar 5 dias sem treinar, mas eu não sei quem fiscaliza isso, né? Alguém vai lá olhar? Se ele não está treinando mesmo. Se a TV do clube nunca aguentar. Enfim. E o Daronco poderia ter se auto-aplicado o protocolo de concussão, não? Rapaz. Se bem que não chegou a tanto, né? Não bateu a cabeça, só caiu, só tomou banda. Tomou uma banda, hein? Eu falei isso aí. Isso, da onde eu vim, lá de Bento Ribeiro, o nome disso é a banda. Quem foi que derrubou? Foi o Jair. Foi o Jair? Foi o Jair. E assim... Foi muita banda. Por trás sem bola, hein? Porque assim, porque essa imagem... Então, isso é falta pra quê? Então, isso é falta pra cartão amarelo? Sei lá, e pra mim fica claro que foi intencional. Porque o Jair, não é que ele tromba, ele dá um rapa com a perna direita. Né? Vocês acham que o Daronco tinha que acionar o protocolo do Dogson? Olha lá. Se tinha domínio, direção... Cara, se é pra amarelo, é pra vermelho. E o Daronco levou numa boa, que depois ele vai lá, cumprimenta o Jair, sorri, tá? A torcida do Vasco grita o nome do Jair e tal. Mas assim, pra mim chegou a ser um negócio intencional ali. Acho que
tava rolando uma rusga ali do Jair, de fato, com o Daronco. Não que tem não é nada. um cara fácil de derrubar também, né? Vamos combinar, né? Aconteceu ontem, acho que uma ou duas vezes só, mas assim, não tem nada a ver com o jogo somente de ontem. Mas eu não sei a percepção de vocês. O que eu tô achando é o seguinte, a partir do momento que um jogador sofre uma falta e quem fez a falta recebe um cartão amarelo, eu tenho percebido isso, não sei vocês, é a sensação, né, a percepção que eu tô tendo. Que o jogador caído, ele caiu e aí quem fez a falta recebeu o amarelo. O jogador caído, ele poderia se levantar rapidamente e ele não levanta. Por quê? Porque se ele se levanta e a falta é cobrada, não tem avaliação para saber se é cartão vermelho. Então tem muito jogador caindo. Principalmente contato no rosto. Tem muito jogador caindo, principalmente quando tem contato no rosto, que poderia ter levantado mais rapidamente, mas fica ali. Por quê? Porque é o tempo suficiente para, de repente, você reavaliar o lance e chamar o árbitro para trocar o amarelo pelo vermelho. Ou seja, o jogador ele começa a descobrir um monte de artimanha, cara, para poder envolver a arbitragem. Eu tenho percebido isso. Repito, aconteceu ontem com o Jair, salvo engano, que tomou um tapa do Marlon Freitas. Teve um lance desse, que o Marlon Freitas, inclusive, toma um cartão amarelo. Toma um cartão amarelo. E de cara o Daronco não dá. Eu acho que depois o Daronco deve ter visto alguma coisa no rosto do Jair, alguma coisa nesse sentido, ou foi alertado por alguém. E não precisa. E aí ele dá o cartão amarelo. Nesse caso, na verdade, se é cartão amarelo, o VAR não pode alertar. Não. A não ser que o VAR seja chamado para expulsão. Isso aí, o VAR pode alertar para trocar de amarelo para vermelho. O assistente, quarto árbitro pode ter... Então eu tenho percebido isso nos jogadores. Um tempo maior de queda, ou seja, de ficar no chão, numa tentativa do tipo assim, caramba, vamos torcer aqui para o árbitro de vídeo lá olhar o lance e chamar o árbitro para trocar o amarelo para o vermelho. O fato de você ficar ali Isso. Anima mais. Já era, porque se você levanta, bate logo a falta, já era. Não tem como parar o jogo de novo. Você não para o jogo de novo. Então, assim, deixa o jogo parado, enquanto isso os caras lá estão olhando a imagem. E aí, se o cara interpreta que, de repente, foi com muita intensidade, foi com menos intensidade, aí chama o árbitro de campo, e o árbitro de campo vai lá e olha, tá bom, então eu vou tirar o amarelo e vou dar o cartão vermelho. Já é a manha que eu estou percebendo entre os jogadores. Bom, o Vasco pode ter um reforço já para a próxima partida? Acho que depende do bid com... Robert Renan? Não, a chegada do Cuesta. Agora tá... O Robert Renan já estava inscrito para agora. A questão dele é que não joga desde maio, né? Era uma decisão mais... Estava na Arábia Saudita. Física e técnica, né? Ontem a gente estava tratando a contratação do Carlos Cuesta como quase certa, hoje não. Hoje é notícia, né? Está contratado. A minha dúvida é se ele consegue entrar no bid com a fase em andamento. É uma dúvida. Para poder... Porque como tem um tempinho para o jogo de volta, né? Talvez ele já pudesse ser incorporado. Eu acho que a inscrição é para a fase. É para fase, né? Eu também tenho essa... Não dá para jogar, assim, não ser inscrito no primeiro jogo e ser inscrito no segundo jogo. Eu acho. Eu também não tenho essa discussão na mão aqui, não. A discussão não. A discussão é porque eu estava lendo aqui. Discussão... Não tem a regra na mão, né? Verratti e Marçal. Você falou de um tapa... Do Marlon no Jair. Não. A imagem que a gente tem é de uma discussão do Verratti com o Marçal. Então ela não ilustra o que você... Não ilustra. Você estava apontando. No final do jogo ficou tudo bem, né? Não ilustra. Olha lá. E os dois recebem cartão amarelo ali. Então, assim, na cara, foi pros dois. peitada. Dois valentes, né? E no final do jogo os dois estavam se abraçando, o Barbosa depois chegou junto e o Verratti abraçou os dois. Assim, é clássico, né, cara? Cada um tá jogando ali pela sua camisa, jogo quente, é claro. Ih, rapaz, não vem ali, ó. É desnecessário porque, assim, são dois jogadores experientes, mas... assim, acabou o jogo, não teve nenhum atrito do tipo. Aí, ó, essa imagem aí, ó. Que Isso legal, é depois? Né? No final do jogo. Não, final do jogo. Assim que o árbitro apita o final do jogo, tá. o Verratti dá esse abraço no Marçal, e depois o Barbosa cola juntos também. Não logo depois da briga. Não. Foi depois do final do jogo, depois do apito. A ordem cronológica é essa. São os atores, né, cara? Isso. Bola rolando, pau São os atores, né, gente? Bola rolando, São os atores, né? Enquanto isso, deu tempo da nossa equipe confirmar que realmente o Cuesta só pode ser inscrito na Copa do Brasil se o Vasco passar de fase. Então. E aí dura 3 meses. Aqui. Né? Dura 3 meses para ele entrar em campo. É isso. Pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro não. Mas, as inscrições assim, estão abertas. pela necessidade que o Vasco tinha com relação a reforços, sobretudo para o sistema defensivo, são dois nomes que chegam aí com possibilidade, inclusive, de serem titulares já. Reclamou bastante da arbitragem o Fernando Diniz, hein, Júlio? Eu não acho que é pênalti. O Marlon Freitas, ele tá no lance pro bloqueio, o braço dele tá na frente do corpo, ele não levanta o cotovelo, ele não faz esse movimento assim para buscar a bola com o braço, ele tá assim. O pênalti do Piton que ele cita,
no meio da semana passada, Juventude 2, Caxias 0. Comecinho do jogo. 2, Vasco 0. É que eu falei? Caxias 0. Não. Juventude 2, Vasco 0 é em Caxias, né? Isso. Um lance pela direita, o jogo também, né? Abre muito jogo esse pênalti, né? Logo depois do 6-0, o Vasco perde do Juventude. É um lance que o cara tá vindo pela direita assim, cruza, e aí é diferente, porque aí o Piton tá no ato de bloqueio com o braço aberto, descolado do corpo. Então, eu discordo do Diniz que sejam lances diferentes. Que sejam lances iguais. Sim. Eu acho que são lances diferentes. Não são muito diferentes. É isso, Tomás. O futebol, essa coisa da mão, hoje, o lance do Atlético e Corinthians, que a gente não discutiu muito, mas só para falar desse lance... Esquecemos de discutir esse lance. Porque certamente ele vai ser muito falado, né? Amanhã, nas padarias e tal, não sei o quê. O cara do Atlético, ele cai, ele não tem a menor intenção de pôr a mão na bola. Ele cai, aí o braço bate na bola, a bola vai para trás, o jogador do Atlético chuta e faz o gol, né? Porque no fim era o gol dele, acho que o outro não encosta, né? E aí o Wilton Pereira Sampaio vai ver no VAR e anula. Os caras mudaram a regra da mão no futebol alguns anos atrás justamente por causa de lances como esse. Para você não falar, pô, mas a bola bateu na mão do cara e aí saiu o gol por causa disso. E aí ninguém tá mais discutindo a intenção. A mão é tão clara, né? O fato da bola ter batido no braço é tão claro que faz com que a intenção fique em quinto plano. Então a FIFA resolveu mudar aqui, ó. É o seguinte, bateu na mão, tem que ser marcado. E aí começa a entrar, aí deixa de ter a intenção, aí entra essa história de posição natural, não é posição natural, se tá perto, se não tá perto, se bateu em outra parte do corpo, não bateu. Eu prefiro a regra antiga, a regra da intenção. Aí não seria pênalti do Piton, não seria pênalti do Marlon Freitas, e aí acho que seria discutível esse lance de hoje, do Atlético Paranaense e Corinthians. Porque acho que vários árbitros no futebol de antigamente também anulariam esse gol se tivessem visto que o cara cai com o braço em cima da bola. Eu acho que eles, na tentativa de evitar lances como esse de hoje, do Atlético e Corinthians, eles acabaram bagunçando a história da mão e do braço, no meu ponto de vista. Tanto bagunça que os técnicos mesmo mostram-se tanto em dúvida em relação a lances. Né? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui. Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.